Na intervenção anterior, a gente discutiu a questão do ser ou do não ser. Eu imagino que é, e é suficiente para que seja, ou precisa estar comprovado, experimentalmente, aquele evento que eu afirmo existir. Então, ser ou não ser, na verdade, resume-se a isso. Eu imaginei que era e não é. E às vezes é e eu imagino que não seja. Sueta, numa continuidade desse tema, nos afirma: o sujeito é que se desconecta desta teia de interconexões. Isto dá a ele a ilusão de que ele é quem está desconectando o objeto do ambiente natural. Então, quando eu invento alguma coisa no pensamento, achando que aquilo é verdade, eu não estou desconectando a teia que forma a realidade pensada, quando ela existe. Então, o sujeito pensa que o objeto está desconectado. Isto dá a ele um falso poder sobre a natureza e o ambiente natural. Vamos repensar esse tema. Ele dá a ilusão de que ele é quem está desconectando o objeto do ambiente natural. Então eu tenho um ambiente natural e eu estou ali isolando esse objeto do ambiente natural e estou isolando ele para que ele seja conhecido. Isso dá a ele um falso poder sobre a natureza e o ambiente natural. Mas isso é ilusão. Eu posso pensar qualquer coisa, mas desde que seja real. Se isso que eu penso não é real, é ilusão. O ego racional continua. O ego racional, instrumental e da técnica nasce aí, desta ilusão. Por isso, sempre novamente, é bom dizer, as ciências singulares vão muito bem. O problema está com o sujeito. No momento que eu imagino as regras da queda livre, eu posso simplesmente inventá-las. Mas nem por isso elas mudam. A pedra que está ali em cima vai cair na minha cabeça. Eu posso achar, não, ela não vai cair. As leis da queda livre não vão existir nesse momento. Mas a pedra cai. Essa é a diferença do eu imagino que é e adoto essa situação do ser imaginário e coloco ele na minha matriz das regras das regras da lógica. Eu pego como afirmação essencial alguma coisa imaginada e dali eu deduzo o resto. E consigo formar uma cadeia de argumentações que podem convencer muita gente. Lonegar continua: acredito que seja válido para toda a ciência moderna e quero chamá-la de mudança de ciência objetiva para a ciência epistemológica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: a ciência ela tem que simplesmente mudar a forma de pensar. Epistemologia é forma de pensar. É isso que ele está propondo. No velho paradigma acreditava-se, diz ele, que as descrições científicas fossem objetivas, isto é, independentes do observador humano e do processo do conhecimento. No novo paradigma acreditamos que a epistemologia, o entendimento do processo de conhecimento, tem de ser incluído explicitamente na discussão dos fundamentos naturais. Então, eu tenho que examinar um determinado objeto e saber até o meu limite onde eu vou.
Mas não a partir desses limites dizer é assim ou é assado. Eu tenho que ter a noção de que eu tenho limites de observações e de experiência. E elas muitas vezes não atingem os campos mais profundos da razão e da fundamentação das coisas. Ah, isso aqui funciona como uma máquina. Aí falta uma peça. A máquina não funciona. É isso que pensava-se antes de 1920, quando começou a se conhecer a física quântica. Física quântica demonstrou alguma coisa que se sabia já antes dos pré-socráticos. A última partícula da existência das coisas, num momento é luz, no outro é matéria. Dependendo do observador, mais é luz, outro é mais é matéria. Mas é luz ou é matéria? Há uma combinação das duas coisas. E aí está a base fundamental da teoria da incerteza. A teoria da certeza fundamentada na matemática e na física, que começou a se estabelecer lá por século XIV, veio antes, um pouco antes, essencialmente a partir da escola inglesa, de Oxford, que se dedicou à matemática, à física, astrofísica. A partir dali se passou a ter uma ideia da certeza absoluta. Voltamos a falar de Laplace. Laplace, numa conversa com Napoleão, foi indagado. Napoleão perguntou: mas mestre, Deus, onde é que entra nesse sua forma de pensar? Ele disse: Deus não importa, ele está fora desse contexto. Por quê? Porque eu estabeleço tudo a partir da matemática e da física. Eu só preciso saber um detalhezinho a mais para dizer como é que o mundo gira, e aí termina toda a forma de avanço científico. Porque a gente já vai saber tudo. Essa teoria caiu. E nós continuamos aplicando ela quando dissemos: aqui nós temos um conceito cerrado, que é definitivo e não tem mais nada para verificar. Sim, mas não tem nenhum resíduo empírico que vai mudar essa questão relativa ao conceito cerrado que ele encerra? Não. Só que aí tu examina o que diz o ministro, que diz que o conceito cerrado significa isso, o outro diz que é aquilo e o outro diz uma outra coisa. Então o conceito cerrado não encerra a questão da verdade. Ele é uma intuição de um, de outro e mais outros. E aí eu pergunto: onde é que fica o paradigma que soma essas ideias e dela transforma, extrai uma só, experimentalmente comprovada? É essa questão que nós estamos examinando. Então, é esse o nosso tema, que temos que continuar. A mudança da separação. Podemos aqui continuar com Suete. A mudança da separação entre sujeito e objeto para a inclusão do sujeito na experiência começa a acontecer no momento em que o sujeito, através do desenvolvimento da compreensão do todo orgânico e sistêmico e do desenvolvimento da razão perceptiva, admite participar da experiência. Ele não é um senhor absoluto que olha para um formigueiro e diz como ele age. Ele tem que penetrar internamente e descobrir como é que por que o formigueiro se movimenta. Quais são os princípios que estão ali a ordenar aquele conjunto ordenado e harmônico? Não vai ser olhando o formigueiro que ele vai encontrar isso. Examinando como é que essa formiga se comporta em tal ou qual situação. Então, essa experiência do sujeito participando e olhando é importante. Continua.
Lonergan, à medida que o sujeito admite participar da experiência e se inclui como participante do contexto e do ambiente natural e cultural social, começa a conhecer as coisas de modo completamente original, como elas realmente são. Voltamos ao formigueiro. É uma harmonia como eles trabalham. Mas por que trabalham? Como é que a formiga rainha consegue simplesmente dar ordem para todas as formigas? Como é que se forma e conforma todo esse ambiente? Não é simplesmente olhando de fora, observando o sujeito fora e objeto. Ele tem que interligar, ele tem que conhecer, ele tem que fazer experiência para conseguir conformar essa situação de como é que eles funcionam. Já, mas o formigueiro conhece-se profundamente porque as indústrias que estão produzindo produtos para combater a formiga conhecem isso. As indústrias que fornecem veneno para ratos, eles conhecem exatamente como os ratos funcionam em determinada situação e de outra. E isso não é olhando, isto é observando, estabelecendo princípios de repetição. Mas isso se aplica em qualquer parte científica, em qualquer experiência. O que diz Gleiser? Gleiser é um dos físicos e astrofísicos brasileiros de destaque internacional. Ele recebeu uma comenda de destaque internacional o ano passado. Ele diz: existimos em um mundo que acreditamos ser real, que nós intuitivamente achamos real. Por real quero dizer um mundo que não é fabricação das nossas mentes, que tem uma existência que independe da nossa percepção. Então, no momento que eu acho que eu conheço o mundo consegue mundo independente do que eu entendo. Essa crença vem da integração dos estímulos oriundos lá fora, no mundo externo, levados ao mundo interior e lá interpretados no mundo de nossa consciência. Então, o mundo, como mundo nosso, brota da nossa consciência, independente da realidade do mundo lá fora. A pergunta é, e aquilo que eu acredito que não é? O que é? Ilusão. Será que nós não estamos construindo toda a teoria geral do direito tributário, que é o foco da nossa observação aqui, mas que se aplica a toda a teoria do conhecimento? Será que nós não estamos fabricando um mundo que é conveniente para uma classe social que domina esse país historicamente? Será que nós, advogados, não estamos contribuindo para a formação desse mundo ilusório que cambaleante está nos levando cada vez mais para o fundo de poço, tanto social, econômico e moral? É uma pergunta bastante forte que deve ser respondida por cada um de nós, para ver o que ele faz da sua própria vida, porque temos que ter a noção de que a vida continua depois de nós, e quem vai vivê-la são nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Vamos continuar nos apoiando em tábuas de salvação que boiam nos oceanos marginais? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para que a gente consiga conhecer mais profundamente os sistemas de hermenêutica que a teoria geral do conhecimento nos oferece. É essa a situação. Nós temos ainda uma outra situação em que comparece o sujeito separado que se reflete na ciência.
Essa formulação veio à tona no século XVII, através da filosofia de René Descartes. Por esse filósofo, a visão da natureza deriva de uma divisão fundamental em dois reinos separados e independentes. O da mente, que cogita, e o da matéria, que existe. A divisão cartesiana permitiu ao cientista tratar a matéria como algo morto e inteiramente apartado de si mesmos, vendo o mundo material como uma vasta quantidade de objetos reunidos numa máquina de grandes proporções. É aquilo que eu falei, já foi falado. Essa visão mecanicista do mundo foi sustentada por Isaac Newton, o grande formulador das bases científicas do mundo, que elaborou sua mecânica a partir de tais fundamentos, tornando o alicerce da física clássica. Da segunda metade do século XVII até o fim do século XIX, o modelo mecanicista newtoniano do universo dominou todo o pensamento científico. E hoje ele se reflete, não diz aqui, mas há que se levar em conta isso, hoje se reflete na certeza de um conceito cerrado. Esse modelo caminhava paralelamente com a imagem de um Deus monárquico que das alturas governava o mundo, impondo-lhe a lei divina. As leis fundamentais da natureza, objeto da pesquisa científica, eram então encaradas como as leis de Deus, ou seja, invariáveis e eternas, às quais o mundo se achava submetido. Essas são as leis da matemática, da causa e do efeito. Bom, dentro dessa situação, nós temos, então, uma gama enorme de situações já referidas pelos melhores cientistas do mundo sobre aquela compreensão pré-necessária para que se consiga a entrar no plano da interpretação. Com isso, nós vamos buscar o que diz Capra. Schleiermacher, um dos fundadores da hermenêutica, que segue a trilha cartesiana, estava preocupado em esclarecer o significado dos textos bíblicos. A hermenêutica, então, surge para compor critérios para justificar o estabelecimento da verdade por meio da adequada interpretação dos discursos religiosos. Esta filosofia indagava sobre as condições justificadoras da verdade, notadamente quanto ao que significam os signos e como devem ocorrer a interpretação e a compreensão da linguagem posta na Bíblia. Schleiermacher começou por aí. O objetivo dele é simplesmente formular uma explicação do discurso bíblico de uma forma mais coerente e justificada. Mas se poderia crer, e muitos ainda fazem, na existência de um resíduo final não logicizável na axiomatização. Porque Schleiermacher estava buscando axiomas. Ao menos que o reino formalizado completamente submetido ao controle lógico poderia ser alcançado. Ora, o teorema de Gödel veio em 1931, abriu uma brecha precisamente no coração da formalização, tendo como consequência lógica que o ideal dito racional de uma teoria absolutamente demonstrável é na sua própria parte lógica impossível. Então, isso quer dizer o seguinte: quando Schleiermacher quis formular matrizes lógicas para demonstrar Deus, a existência de Deus e a existência da ação do Verbo Divino por via da lógica, ele buscou estabelecer as estruturas de uma hermenêutica
partindo da lógica. A formalização, expurgando os sistemas daquilo que não é lógico, isso quer dizer, não é lógico num plano conceitual, revela um vazio da lógica no estado puro. Destrói a palavra que a constitui. A linguagem objetivada que constitui o sistema formal da lógica, é claro, o movimento da palavra retirou-se, deixando os elementos do discurso entregues a si próprio, que permite precisamente considerá-los cada um individualmente. O que quer dizer o seguinte? Quando eu formalizo uma lógica a partir conceitual, sem a formalização experimental, eu estou deixando espaço para que se diga o que se quer. Já a matematização da ciência a esvaziava da substancialidade, da fenomenalidade, da existência da casualidade. Então, no momento em que se retirou da lógica esses resíduos empíricos, que nada mais são do que os eventos factuais, a lógica ficou livre para dizer o que ela quer. Formalizar e concluir. Quando a lógica de um sistema teórico não pode integrar os dados empíricos, continua Lonergan, que a contradizem, então o sistema fecha-se à perturbação empírica para salvaguardar a própria lógica. Então, por que se retira esses resíduos do plano da lógica? Porque eles perturbam. A sua racionalidade converte-se em racionalização. Então, quando eu monto um esquema lógico e retiro ali os resíduos empíricos, eu não estou fazendo racionalização. Ou estou? Qual é a diferença de racionalização e racional? A racionalização é uma forma de fazer uma aparência de que o racional está presente. Mas o racional está ausente. Por que ele está ausente? Ele está ausente exatamente porque ele não se refere, não se fundamenta na situação que foi excluída do esquema, que são os resíduos empíricos. Um sistema de ideias elimina tudo o que tende a perturbá-lo e desregulá-lo, desencadeia dispositivos imunológicos que repelem ou destroem qualquer dado ou ideia perigoso para a sua integridade. Então, nós temos aqui a autoimunização da lógica. Ela não trata daquilo que a contamina, mas retira dela exatamente o fundamento que ela teria que ter. Um sistema de ideias é autocêntrico, situa-se por conta própria no centro do seu universo. É autodoxo, isto é, conduz-se em função dos seus princípios e das suas regras. O monopólio é monopolista e quer ocupar sozinho o seu terreno de verdade. Então, eu gostaria de propor àqueles que me ouvem, vamos reexaminar o sistema que nós aplicamos como lógico e verificar onde é que há fundamento experimental, definitivo, e onde se esconde esses eventos que se chama aí de resíduos, que são escondidos exatamente para que a gente consiga concluir do jeito que se quer. Para mim, isso é ideologia. Eu quero enganar o outro para que ele entenda as coisas como eu quero que ele entenda. Só que essa lógica está sendo lecionada nas universidades brasileiras. Eu proponho que se examine essa questão. Eu não sou filósofo, não sou lógico. Dentro deste ramo,
é necessária uma pesquisa profunda dentro da teoria do conhecimento. Essencialmente também dentro da lógica que aplicamos na definição das decisões que estão sendo tomadas nos nossos tribunais. Por que não se quer, muitas vezes, a demonstração de perícias? Porque a perícia pode ser um ruído que vai contrariar aquilo que eu já defini que o processo, o destino do processo. Não, isso eu resolvo quando eu faço a decisão. Nego a perícia. Onde é que isso se localiza? É nesse esquema lógico de escolha de elementos para decisão. Agora, isso é científico? A minha pergunta é forte. A definição dos tribunais não está sendo tomada e fundamentada em meras ilusões pensadas, como aquela que se equipara a alguém que pensa que tem um valor no banco e vai lá e quer resgatar. E é claro que não vai conseguir resgatar, porque uma situação pensada não é simplesmente pensada, não é real. Nós temos, então, que continuar. Aqui se chega ao sistema. Um sistema de ideias constitui-se de uma constelação de conceitos associados de maneira sólida, cujo agenciamento é estabelecido por vínculos lógicos, ou com tal aparência. Eu posso aparentar vínculos lógicos, em virtude de axiomas. Axiomas é aquilo que a gente adota como verdade definitiva e passa a não discutir. Qual é o axioma básico do direito tributário nacional? O conceito sobre as incidências tributárias sobre o evento tributário é cerrado. Isso é axioma. Postulados e princípios de organização subjacente. Postulado é aquilo que a gente quer demonstrar. E os princípios de organização é aquilo que a gente utiliza para demonstrar o que se quer. Então, nós temos os princípios subjacentes que buscam estabelecer os postulados justificados e fundamentados em axiomas previamente adotados. Agora, então, nós temos que verificar. Axioma. Aquilo que efetivamente existe. Eu gostaria de estabelecer um axioma do direito tributário. A incidência tributária só pode ser admitida quando há uma parcela economicamente quantificável pertencente ao contribuinte. Isso é axioma. Eu não posso tributar qualquer parcela que não pertence ao contribuinte. Tentar tributá-la é confisco. Pensa-se no ICM retirado da base de cálculo do PIS e do COFINS. Ali o Supremo fixou um axioma. Não há condições de se tributar aquilo que não pertence ao contribuinte. Outro axioma. No Estado democrático, republicano de direito, todo contribuinte tem que contribuir,